Paz, Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos sobre o batismo, na nossa segunda lição desse curso preparatório para o batismo. Quero dar as boas-vindas para cada um de vocês. É uma alegria imensa porque a gente vê que, mesmo em tempos tão difíceis, há pessoas querendo descer as águas batismais, confirmando assim a sua fé. O batismo ele não salva ninguém, mas o batismo é para o salvo e aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele quer se batizar a fim de que a sua fé seja confirmada, a fim de que ele possa ser arrolado como membro do corpo de Cristo e também para cumprir a ordenança de Jesus. Jesus deixou duas ordenanças, a Santa Ceia do Senhor e o batismo. E quando nós, depois da nossa aceitação, ou dele nos aceitar como filhos, nós confirmamos, ou nós em obediência, melhor dizendo, em obediência a ele, nós vamos ao batismo. E nesta noite, nessa oportunidade, pode ser de dia, pode ser de tarde, pode ser pela manhã, não sei o momento que você está assistindo este vídeo, mas nessa oportunidade nós vamos estudar na lição 2 o que aconteceu comigo. Quando eu saí do mundo e me voltei para Cristo, ou eu lá no mundo ouvi a voz do Espírito Santo e o meu coração abriu para essa voz, para o chamado de Deus, algo aconteceu comigo. E nós vamos falar sobre isso nessa lição, o que aconteceu comigo. Bem, o texto básico, ele está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. O velho homem para Deus ficou no passado e para você também. A velha criatura, a velha natureza tem que estar no passado, tem que ser coisa do passado, né? Tem que te lembrar apenas para fazer você ir para frente, para não querer voltar novamente aos velhos hábitos, aos velhos costumes que não te faziam bem. Você se lembra quando você andava nos velhos hábitos, nos velhos costumes, como você era frustrado? Eu era uma pessoa frustrada, mas em Cristo Jesus eu fui resgatado e hoje sou uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Tenho as lutas, tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades, muitas vezes choro aos pés do Senhor, mas eu sou uma pessoa completa em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Então Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Vamos fazer aí a leitura de 10 versículos do livro de Efésios, para a gente poder estar meditando a respeito do batismo, meditando a respeito do que aconteceu comigo, como é o tema dessa segunda lição. Tá bom? Vamos ler Efésios. Efésios está no Novo Testamento, está na seção das cartas paulinas. O Novo Testamento é dividido em evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, e aí nós vamos ver as cartas paulinas, a seção das cartas que vai de Romanos até Filemon. E depois nós vamos ter as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, e nós vamos ter um livro profético, Apocalipse. Mas vamos lá, Efésios, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, aleluias. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bem, eu tenho uma boa notícia para você. Deus está trabalhando em sua vida. Isso é o que Paulo está dizendo, que Deus está trabalhando em sua vida. Desde quando você foi atraído por Jesus, pelo Evangelho, isso já era um trabalho de Deus em sua vida. É incrível como que nós, lá no mundo, nós conseguimos ouvir a voz do Espírito. Não foi por causa da nossa vontade, nosso desejo não, mas foi por causa do desejo de Deus. Ele falou conosco, estando nós nos nossos delitos, nos nossos pecados, as práticas pecaminosas que nos mantinha longe de Deus. E se nós morrêssemos naquela situação, naquelas circunstâncias, nós estávamos predestinados ao inferno. Mas o Senhor trabalhou na nossa vida, o Espírito Santo trabalhou na nossa vida. Ele falou conosco, aleluia, Ele falou conosco lá naquela situação. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, talvez na igreja, talvez em casa, talvez em uma evangelismo pessoal, eu não sei como você aceitou Jesus, talvez da educação que os seus pais te deram, você chegou a essa conclusão. Quando você tomou essa decisão, você se tornou predestinado a ir para o céu, a ser salvo. Em Cristo Jesus nós somos predestinados ao céu. No mundo nós somos predestinados ao inferno. Misericórdia. Mas o Espírito de Deus trabalhou em nossa vida, aleluias, e nós então ouvimos a sua voz e o aceitamos. E aqui estamos para sermos batizados. Que coisa linda! Parabéns! Parabéns, meu amado! Bem, vamos lá. O comentarista da lição, desta lição, ser discípulo, ele coloca alguns pontos para a gente poder meditar. E nós vamos meditar nesses pontos. Primeiro, o que aconteceu com você? Ele diz assim: antes do nosso nascimento, ou antes do novo nascimento, você vivia em pecado e era escravo do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós não fazíamos o que nós queríamos. Nós fazíamos o que a carne ela determinava, o que a carne desejava. Hoje em Cristo, nós fazemos o que nós não queremos. As pessoas às vezes invertem os valores e muitas vezes a gente ouve assim: ah, você é crente, não pode beber. Ah, você é crente, não pode fumar. Ah, você é crente, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso é um engano. Não é que nós não podemos, nós não queremos. Nós optamos por não fazer. A verdade é que no mundo é que nós não podemos fazer muitas vezes aquilo que nós não queremos. Por exemplo, às vezes nós estamos lá no mundo, as pessoas são do mundo e elas não querem se prostituir. Mas é tão forte, o vício é tão forte, a chama da carne é tão forte que ela se prostitui. Então ela não pode fazer o que ela não quer fazer, se prostituir. Nós, louvado a Deus, nós podemos dizer não à vontade da carne. No mundo não há essa possibilidade. Mas em Cristo nós podemos dizer não à vontade dessa natureza carnal. Somente por meio do Espírito Santo é que nós temos condições de dizer não para as obras da carne. Não para a prostituição, não para a mentira, não para o adultério, não para o engano, não para as facções, não para o ciúme, não para a contenda. Sim para o fruto do Espírito, sim para o amor, sim para a paz, sim para a alegria, para a bondade, para a benignidade, oh glória! Nós hoje podemos dizer não para a carne, mas no mundo não era assim. No mundo nós éramos escravos do mundo, aleluia. Nós éramos escravos da carne, nós éramos escravos de Satanás. Olha o que diz João 8,34. Abre a sua Bíblia aí, João 8,34. Vamos lá. Olha o que
a palavra de Deus nos fala: replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O que comete pecado é escravo do pecado. Não existe essa. Quando eu quiser, eu paro. Não para. Porque o pecado nos escraviza. O pecado domina. O nosso corpo ele é tendencioso ao pecado. Você se lembra na lição número 1? Quando nós falamos de Davi que disse: no pecado me concebeu a minha mãe. Não é que a ação do pai e da mãe era pecado, não era isso. Mas o pecado original, o pecado de Adão e de Eva, ele passou para a humanidade. Hoje nós somos escravos do pecado, mas em Cristo nós somos livres, nós somos libertos, aleluias, do poder do pecado. Glória a Deus. E assim era a nossa vida. Nós não tínhamos forças para não pecar. Éramos escravos do pecado. E não só isso, estávamos presos por Satanás, cegos espiritualmente, no domínio dos espíritos malignos. Nós tínhamos 3 inimigos, ou nós temos 3 inimigos. A nossa carne, o mundo e Satanás. A nossa carne que tende para o pecado, o mundo que tenta nos seduzir, nos enganar, e Satanás, que quer nos escravizar para que nós andemos no pecado. Mas hoje nós somos de Cristo. Depois, ponto 2 aqui, olha. Depois do seu encontro com Cristo, seus pecados foram perdoados. Lemos em 1 João 1, versículo 9 e versículo 10, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem, isso é muito importante. Depois você leia novamente 1 João 1, 9 e 10. Gostaria que você fizesse esse estudo lá e meditasse nesses versículos. Não é que Jesus nos desculpa do pecado. Não. Jesus sabe que nós pecamos. O pecado, ele não é encoberto. Não está encoberto, não. Jesus sabe que nós pecamos. Mas ele nos perdoa. É como se eu tivesse uma dívida. Eu comprei alguma coisa e eu comprei assinando uma promissória, eu tenho essa dívida. E de repente eu vou pagar essa dívida. E a pessoa diz para mim: olha, não precisa pagar mais. Está aqui, ó, e rasga a promissória dizendo: você não deve mais nada. Foi isso que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz e ele pagou a cédula de dívida que era contra nós. A condenação que nos era imposta por sermos pecadores, Jesus pagou essa condenação. Ele morreu na cruz do Calvário como um castigo que nos traz a paz. Esse castigo nós deveríamos pagar. Nós deveríamos ser punidos com o castigo que Cristo foi afligido. Mas Ele morreu em nosso lugar porque nós não conseguiríamos, nós não daríamos conta de fazer o que Ele fez. Porque nós somos falhos e Jesus, ele era perfeito, foi um sacrifício perfeito. Ele não conheceu o pecado, Jesus não pecou em nada. E aí, meus irmãos, que coisa maravilhosa, o que Deus fez por mim foi perdoar os meus pecados. Por isso que nós devemos confessar, nada está encoberto diante de Deus, nenhum pecado, nenhuma falha. Às vezes o pecado por pensamentos. Pensamos alguma coisa e pecamos. Até esse nós devemos pedir perdão porque Deus está vendo. Ok? Então Deus, ele pagou, através de Jesus Cristo, o preço pelo nosso perdão, vamos dizer assim. Nós éramos condenados. Jesus, ele foi condenado em nosso lugar. Recebemos então o perdão de nossos pecados que nos separavam de Deus. Sendo assim, Jesus nos uniu a Deus, nos reconciliou. Aleluia! Fomos libertos do poder do pecado. Aleluia! Nós somos libertos do poder do pecado. Cristo nos libertou do poder do pecado. Vamos ler Romanos 6,14? Pegue a sua Bíblia, abra aí. Romanos 6,14. João, Atos e Romanos. Romanos 6,14 diz assim, olha. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
e sim da graça. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, da lei. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Não é por causa da graça, não é porque nós estamos debaixo da graça que nós podemos pecar, não, irmãos. Ah, agora eu estou livre para pecar, estou vivendo debaixo da graça. Não, não. Jesus nos reconciliou com Deus para que nós não pequemos mais, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então nós devemos agora não pecar mais porque estamos debaixo da graça. Não é que nós fomos perdoados e agora na graça nós estamos livres para pecar. Não. Nós agora não devemos pecar mais. Devemos dominar essa carne, essa natureza aqui, ó. Por isso que Paulo fala que ele esmurrava a sua natureza. Devemos dizer não para o mundo. E devemos dizer para o inimigo de nossas almas, Satanás, caia por terra em nome de Jesus. Eu vou contra você em o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí nós obtemos vitória. Você foi justificado. Romanos 5:1. Romanos 5:1 vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós éramos inimigos de Deus. Quando andávamos nas práticas pecaminosas, nós éramos inimigos de Deus. É por isso que nós estávamos predestinados a ir para o inferno. Porque o inferno foi feito para o inimigo de Deus, Satanás. E Satanás ele conseguiu induzir a raça humana no pecado. Ele conseguiu enganar Adão e Eva e ele conseguiu fazer com que o pecado entrasse no mundo. Agora, por meio do pecado, todos os homens estão, vamos dizer assim, contaminados. Aproveitar essa palavra aí do tempo que nós estamos vivendo, de coronavírus, né? Os homens estão contaminados por causa do pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, por conta do pecado, amarrados ao pecado, nós estávamos condenados. Assim como Satanás estava condenado, nós estávamos condenados também. Quero dizer algo para você. Satanás, ele tem um plano de destruir a sua vida, a minha vida, destruir o ser humano. Por quê? Porque ele não podendo tocar em Deus, ele odeia Deus. E ele não podendo tocar em Deus, não podendo tocar em Jesus, ele se volta contra nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos de Cristo Jesus. Nós precisamos de ser cobertos pelo sangue de Jesus, para que nós possamos vencer todas as artimanhas do diabo. Então ele quer lançar no inferno, no qual ele está condenado, onde ele está condenado, todas as pessoas, mas por meio de Cristo nós somos livres. Nós somos livres, aleluias. Bem, Romanos 5:1 então vai dizer isso, que nós somos justificados. Ou seja, nós somos considerados justos aos olhos de Deus por causa de Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador nos coloca, né, põe sobre nós essa condição de pessoas justas para a glória de Deus. Diante de Deus não há um justo sequer. Mas quando nós entregamos a Jesus e nos arrependemos, quando entregamos a nossa vida a Jesus e nos arrependemos de nossos pecados pela fé, Deus nos perdoa e nos justifica, ou seja, nos considera justo. Tá? Como aconteceu isso? Quando Cristo nos purifica pelo seu sangue, Deus, quando olha para nós, não nos vê imundos, pecadores, Ele nos vê libertos, lavados, purificados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 7. É mais ou menos assim. Nós estamos encerrados nos nossos delitos, nos nossos pecados. E por conta disso nós estamos separados de Deus. Quando Deus nos vê, Ele vê um pecador. Mas quando eu ouço a voz do Espírito e eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebo o sacrifício de Cristo para mim. Eu entendo que esse sacrifício tem validade para me salvar, me libertar. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho condição de ser salvo, eu sou pecador demais. Irmãos, quando nós aceitamos o que Jesus Cristo fez por nós, creia, o pecado é perdoado, não importa se ele é grande ou se ele é pequeno.
é necessário que eu acredite, que eu creia que o que Jesus fez é suficiente. Então, quando eu aceito o sacrifício de Cristo como suficiente, que eu entendo que eu não preciso pagar um outro preço, aleluias, quando Deus me olha, Ele me vê, ele vê o sangue de Cristo em minha vida, Ele vê que o sangue de Cristo foi derramado por mim, e eu aceitei esse sacrifício, eu aceitei esse sangue derramado por Cristo Jesus, seu sangue carmesim, seu sangue puro. E aí Deus, Ele nos vê homens, pessoas purificadas. Ele vê pessoas transformadas, Ele vê filhos. Olhando através do sangue de Jesus, Ele vê filhos. Você é um filho de Deus, porque você aceitou Jesus Cristo e o sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário. Aleluia. Vamos ler aí Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Olha o que está escrito. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. Não se trata de sermos justos no sentido divino ou de absoluta ausência de pecado, mas trata-se de sermos justificados pelo sacrifício substitutivo de Jesus. Cristo pagou a pena de morte. Todos pecaram. Olha, destituídos estão da glória de Deus. Havia uma pena contra nós, que pesava sobre nós devido ao pecado. E em Cristo, pela fé, através de Cristo, esse pecado foi perdoado. Ele levou sobre si todas as nossas injustiças e nos deu sua justiça. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Você foi redimido, é o quarto ponto. Já estamos terminando. Você foi redimido. O que aconteceu com você? Nessa segunda lição, você tem que entender, quando você ouviu a voz do Espírito e você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi redimido. Redenção significa resgate. Vem de uma raiz do direito comercial que significa resgatar por preço, pagar a dívida, comprar. Jesus te comprou com seu sangue, Ele nos comprou. Jesus pagou a nossa dívida espiritual. Que coisa maravilhosa! Isso é tremendo. Nós somos redimidos. Antes você e eu estávamos nas mãos de Satanás, presos pelo pecado, por uma dívida que nós não poderíamos pagar, nós não teríamos condições. Mas quando lemos Colossenses 2,14, descobrimos o poder da cruz, onde o sangue vertido cancelou nossas dívidas. Vamos ler Colossenses 2,14. Filipenses, Colossenses, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Para terminar esse versículo maravilhoso, olha o que diz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E o 15, olha, e despojando os principais e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Ele cancelou, meus amados, o escrito de dívida que era contra nós. Como eu disse, uma cédula, uma nota promissória, ela foi assinada por Adão quando ele pecou. E todos nós agora, todos os seres humanos, eles são devedores. O pecado, ele trouxe essa dívida para o ser humano. Mas Jesus, ele cancelou esse escrito de dívida. Aleluias! E ele cravou esse escrito que era contra nós, ele cravou na cruz do Calvário. A morte de Cristo foi uma morte substitutiva, ou seja, ele morreu em nosso lugar. O preço que nós deveríamos pagar para sermos salvos e que nós não poderíamos pagar, nós não teríamos condições, Cristo pagou por nós, porque Ele tem condição.
Olha, interessante, no Antigo Testamento, o Senhor, nosso Deus, ele instituiu o sacrifício. O homem, para se ver livre do pecado, ele tinha que sacrificar um cordeiro. Não era assim? Mas percebe na Bíblia que isso era feito anualmente, porque havia uma limitação daquele sacrifício. Aquele sacrifício não era perfeito. Mas quando Jesus, o Cordeiro de Deus, ele se entregou por nós naquela cruz, e ele morreu por nós, ali foi um sacrifício perfeito. De uma vez por todas, o preço foi pago. De uma vez por todas, o sacrifício foi feito. O sacrifício, aleluia, ideal. E nós agora não precisamos de pagar mais preço algum. Nós não precisamos de sacrificar mais de ano em ano. Jesus, de uma vez por todas, ele se entregou e foi o sacrifício que nós precisávamos. E hoje nós estamos salvos por meio do sacrifício de Cristo. E agora ele, o que ele faz? Ele despoja os principados e potestades. Ele arranca de nós aquilo que nos dominava. Ele nos livra do poder das trevas, aleluias. E ele triunfa com nossas vidas, ele triunfa, aleluia, sobre todo o poder do mal. Aquela cruz foi uma cruz de vitória. Aquela cruz foi para nós uma cruz de exaltação. Jesus, ele foi exaltado na cruz, porque nós, olhando para ele, naquela cruz do Calvário, nós entendemos que o sacrifício foi pago. A redenção foi alcançada. Eu fui redimido, aleluia. Agora eu sou de Deus, sou de Cristo. Você é de Cristo, você é de Deus. Amém? Isso aconteceu com você. Que coisa maravilhosa. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós continuamos. Amém? Que você seja ricamente abençoado por este estudo e que você fique firme em o nome de Jesus. Fique firme na fé, porque Jesus, ele fez algo grande para você. Nunca deixe, o que Deus fez por você, o que Deus fez por nós. Nós precisamos estar sempre contemplando, valorizando e aceitando. Por isso que a nossa vida em Cristo, ela é uma vida de renovo, porque nós precisamos estar sempre voltando para Cristo, nos voltando para esse maravilhoso Senhor que pagou o preço por nós. Amém? Vamos orar? Entregando esse estudo nas mãos do Senhor, entregando a nossa fé em Deus. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que nós tivemos nesse momento, ó Deus, dessa lição, neste canal, de olhar para o Senhor, de contemplar a sua beleza, a tua beleza, ó Deus querido, ao se entregar por nós, a sua beleza ao se sacrificar por nós. Aleluia, o Senhor é lindo de fato e nós te amamos. Agora se conosco, Senhor, e nos encaminhe não só hoje, mas nos conduza até o batismo e depois muito mais na sua presença como discípulos do Senhor, fazendo a tua obra para a glória do Senhor. Meu Deus, eu abençoo os teus filhos com toda sorte e bênção, que eles tenham, ó Deus querido, experiências maravilhosas com o Senhor, ó Pai, e que todo mal, Senhor, todo ataque das trevas caia por terra. Dê força ao teu filho para permanecer firme, inabalável em Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.